pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui para vocês mais um vídeo para falar um pouquinho sobre Petrobras. Petrobras é uma das empresas que está aqui no meu radar. E o que significa isso, tá? Para você que não conhece, não sabe, está começando a acompanhar o canal agora. São empresas, né? São ações aqui que eu tô sempre acompanhando, mas ainda não estão na minha carteira. Não estão por um motivo simples. Ou é uma questão de preço-teto, ou é uma questão porque realmente minha carteira não tem espaço. Enfim, todas essas empresas que estão no meu radar, eu não tenho pressa nenhuma de colocar na carteira. Só que eu coloco elas nessa ideia de no radar, que é porque eu fico sempre acompanhando, sempre quero trazer vídeo, quero manter todo mundo informado, porque é, querendo ou não, um estudo que eu fico fazendo sobre as empresas também, tá? Então tem aquelas empresas que já estavam no radar e viraram parte da carteira, por exemplo, o caso da CEMIG, tá? Por exemplo, o caso da Vale, e tem algumas empresas que estão no radar há muito tempo que não entraram ainda na carteira, pode ser que entre no futuro. O caso da Petrobras é uma delas, beleza? E hoje eu quero falar aqui para vocês, fazer esse vídeo, porque primeiro, hoje a gente teve uma notícia aí que tá, enfim, na boca do noticiário corporativo hoje, que é uma interferência, vamos dizer assim, do governo nas ações da Petrobras. As ações até caindo um pouquinho, acredito eu, tá? Um pouco também do reflexo disso, mas a gente sempre tenta voltar aqui e colocar a racionalidade na mesa, que é, bom, né, o que está funcionando e o que deve continuar funcionando com a Petrobras, apesar desses ruídos políticos que sempre vão existir. A verdade é que, de acordo com os analistas, o dividendo pode ser bem consistente, inclusive no ano que vem. A geração de caixa está muito forte, o endividamento da companhia está bem controlado, tá? E isso no final do dia é fundamento, ou seja, fundamento se permanece, ruído político sempre vai acontecer, a verdade é essa, e aí é só uma questão de olhar aí para o mercado e margem de segurança. Deixa seu like, se inscreva no canal, deixe sua sugestão. Agradeço demais as sugestões aí nos últimos vídeos. Inclusive, estou preparando vídeo de várias empresas aqui que eu nunca trouxe no canal. Demora um pouquinho, né? Porque eu tenho que pesquisar, mas vai sair em breve. Mas deixa aqui nos comentários e vire membro caso você queira participar e ter acesso aí aos nossos conteúdos exclusivos que a gente faz para membros, que é muito, muito legal. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte, tá? Então vejam aqui na minha tela. Ações da Petrobras caem após notícia sobre troca de presidente do conselho, tá? E aí, claro, né? Sempre quando você vê o governo mexendo de alguma forma aqui na Petrobras, isso traz uma sensação para o mercado que é, mais uma vez, o governo tentando aparelhar a empresa e tudo mais. A gente já viu no passado o que aconteceu, foi um passado muito ruim para a própria Petrobras, inclusive, por isso esse medo aí do mercado. Agora, a gente tem que entender que uma coisa, às vezes, é essas movimentações, são essas falas, e depois uma coisa é o que está de fato sendo feito. Tá? O que a gente viu aqui no passado, se for lembrar, se falava muito contra o dividendo da Petrobras, e a verdade é que a Petrobras continua pagando bons dividendos, tá? Não tem como negar isso. Poderia ser melhor, claro, sempre pode, mas continua pagando um bom nível aqui de dividendos, tá? Veja, segundo o jornal, Pietro Mendes, que é o atual presidente do conselho, seria indicado para a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e substituído pelo conselheiro Bruno Moretti, tá? O Bruno Moretti, na verdade, ele vem já como parte aí do governo, tá? Ele é secretário de análise governamental do Ministério da Casa Civil, que é do Rui Costa, inclusive, um nome bastante não legal. Acho que a gente pode colocar dessa forma, tá? E claro, indicado aqui pelo PT, por um partido político, que isso traz um pouco desse medo do mercado. É normal, tá? Ou se você for olhar aqui as ações da Petrobras, elas não estão caindo nem tanto, não. Estão caindo de 0,6, tá? Não é uma queda muito forte, inclusive a um preço aí de quase R$ 40, tá? Então não é uma grande queda. Agora, o que é interessante da gente falar? Vamos olhar para os fundamentos, né? O que os analistas estão falando. E olha só, o BBA, que é o Itaú BBA, inclusive, é uma das casas, tá? Porque a gente já teve outras que revisaram de forma positiva, revisaram as projeções de dividendos da Petrobras para 25, 14% de yield, beleza? Uma coisa que é interessante de mostrar para vocês, eu vou até abrir aqui na minha tela, que eu só quero que vocês entendam isso. Como eu sempre falo, né, para os membros a gente fica fazendo os estudos, os cálculos aqui das empresas, tá? E, cara, isso aqui é uma projeção que eu fiz aqui de Petrobras numa live para membros, e aqui nessa planilha você tem o cálculo de várias empresas, tá? Se você quiser acessar, é só você virar membro. Cara, aqui a gente coloca, eu faço uma coisa bem conservadora, eu coloco um yield alvo de 15%, uma projeção de dividendo por ação, tá? Estimada aí, para 2025. E olha só que louco, olha só que legal. Mais ou menos R$ 35, hoje tá 39, só que assim, se você tenta trabalhar um pouco essas projeções e fazer uma de forma um pouco menos conservadora, sei lá, colocar 12 aqui, vamos colocar 12 em tudo. Você percebe que você começa a ter margem de segurança. Então eu não nego, tá? Eu não nego as pessoas que dizem assim, pô, Bruno, eu acho que Petrobras está atrativa, tá me pagando um dividendo interessante, eu quero comprar. Eu não nego que esteja atrativo, tá? Eu não tenho nem como negar. Tanto é que os cálculos já muito conservadores, eles nos mostram isso. O que você só tem que pensar? Se cabe na sua carteira.
tá? É uma empresa de commodity. Eu, por exemplo, não gosto de ter uma posição tão grande de empresa de commodities na minha carteira. É muito pessoal agora. Mas não dá para negar que de fato não esteja atrativo. Eu até acho que esteja. Por isso que eu deixo no meu radar aqui e fico sempre acompanhando. Beleza? Bom, olha o que eles falam aqui, ó. Geração de caixa consistente e redução do endividamento, os pontos destacados aqui na revisão das projeções. Tá? Olha só, o Itaú BBA revisou a projeção destacando um yield de 12% para o ano 2025, tá? Com a possibilidade de um adicional de até 2 pontos percentuais. Aqui é de 12% para 14%, é 2 pontos percentuais, não é 2%. Mas enfim, caso a companhia distribua dividendos extraordinários, está atualizando 14%. Tá? Ou seja, você pode subir 2 pontos percentuais de 12 para 14 no ano que vem. Na minha opinião, não é um dividendo ruim. Tá? O banco diz que essa revisão se baseia no potencial financeiro da estatal, que inclui geração de caixa consistente, ponto número 1. É daqui que sai o dividendo saudável. A gente sempre fala isso. Bruno, como é que eu identifico se uma empresa paga dividendos saudáveis? Não é olhando só para o yield. O maior erro das pessoas, na verdade, está aí. Especialmente quem está começando. Fazer um filtro de yield e aí pegar as empresas que estão ali com maior dividend yield, por exemplo. E aí o que o pessoal faz normalmente, tá? Não que esse dado seja ruim, mas o pessoal vem aqui, por exemplo, no Investidor 10, maiores yields, ver todas, né? Clica aqui e aí fala o seguinte, beleza, então eu vou comprar essas 5 empresas aqui. Não é mentira isso que aconteceu. Você percebe? Não é mentira. Esse yield atual dos últimos 12 meses aconteceu. Só que quem disse que isso daqui é consistente, você entende? Quem disse que isso daqui ficará por muito tempo? Quem disse que não há extraordinário? Então, muito cuidado. Ou quem disse até que isso foi saudável. Tá? Por isso que você sempre tem que voltar e olhar para a sua geração de caixa. Uma empresa que gera caixa e distribui dividendo, ela não tem risco de ir à falência, vamos falar assim. Tá? E claro, uma empresa em relação ao seu endividamento. Uma empresa muito, muito endividada. Tá? Ficar pagando muito dividendo também pode ser muito arriscado. Tá? Então é interessante que não é que a empresa precisa ter dívida zero, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas precisa ter uma geração de caixa, precisa ter um endividamento controlado ou até reduzindo, porque os dividendos consigam ser saudáveis e, portanto, permaneçam a serem pagos aí por anos e anos para frente. Tá? Para 2024, a previsão de receita aqui, de acordo com o BBA, 490 bi de reais aqui, um pequeno aumento, tá? Para 2025, uma leve redução, 478,5 bi, ou seja, nada mudou, tá? Já em 2026, a estimativa sobe de novo, 481 bi, tá? 482 arredondando aqui, tá? Ó, inclui um valor de CAPEX, que é o valor do investimento de 2025 a 2029 de 98 bilhões, tá? Aproximadamente quase 30 aqui classificados como leasing, né? Resultando em um desembolso total de cerca de 70 bi. Para 2025, a previsão foi revista para 13,6 bilhões, ou seja, reduziu. Essa redução desse nível de CAPEX, de investimento, é o que também permite, e lembra a política de dividendos da Petrobras, né, que tem ali o fluxo de caixa livre, né, que nada mais é que o fluxo de caixa operacional e descontando ali os investimentos e, portanto, investimentos menores. Isso acaba trazendo, portanto, uma conta em cima do payout de 45 maior, tá? Ou seja, menos investimento agora, mais dividendo. Claro que você precisa equilibrar isso. Não é necessariamente ruim que a empresa invista, beleza? Na verdade, é até bom, porque o investimento hoje é que garante um resultado melhor no futuro, um dividendo melhor lá na frente. Agora, onde vai o investimento? Essa que é a grande questão. E essa aqui que era uma tese que o mercado ficava lá atrás. Ah, vão investir em refinaria e o caramba, não vai mais ter dividendo, o que caiu um pouco por água abaixo, porque a companhia, no final do dia, continuou fazendo a grande parte das suas coisas, o que já fazia, que é o que dá certo, exploração e produção de petróleo. Tá. Quanto à produção de petróleo, o BBA manteve a curva de produção, beleza? O banco também revisou o cronograma das plataformas, aqui é dados mais enfim. Por causa desse cenário, o BBA mantém a recomendação outperform, ou seja, uma recomendação de compra para as ações da Petrobras. O preço-alvo deles é de R$ 48. Tá? Também tivemos aqui dividendos anunciados em novembro, tá? Acho que eu já acabei comentando para vocês aqui alguns outros vídeos. Ah, Bruno, e aí, qual que é a sua opinião sobre Petrobras? Cara, a minha opinião é aquela que eu tinha com as estatais desde o começo. Preferi comprar, desde a troca do governo, Banco do Brasil, tanto que é a minha maior posição hoje, deixei Petrobras de lado. Bruno, você se arrepende disso? Sim, olhando para trás me arrependo, mas é fácil, né, olhar para o passado. Só que sempre tive uma convicção muito grande que era o seguinte: eu achava que o governo não iria mexer nas estatais de forma a prejudicá-las e não pagar dividendo. Por quê? Porque eu sempre tive uma opinião de que o governo precisaria do dinheiro pago pelas estatais, que o dividendo ajudaria a compor caixa. Preferi por alocar meu capital em Banco do Brasil, por achar que tinha menos risco, e de fato tem menos risco de desenvolvimento político do que a Petrobras, mas olhando para trás, eu tinha tanta margem de segurança em Petrobras
de uma forma bem conservadora feito o cálculo, que eu poderia sim ter comprado e não teria me arrependido. A verdade é essa. Tá? Mas vamos aqui aguardar, continuar acompanhando. Quem sabe no futuro faz parte aqui da minha carteira. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.